Glória a Deus e aleluia. O povo da fé está aqui nesse lugar. Aleluia, coisa boa. Vamos abrir a Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Estamos desde quinta-feira ouvindo a palavra acerca do Espírito da fé, amém? Pastor Rafael, quinta-feira à noite, ministrou aqui poderosamente, fluiu debaixo da palavra e nos levou para um lugar de segurança na palavra. Eu quero continuar a partir do momento que ele deixou. E se eu fosse você, não perderia a noite, né? Que a irmã Lúcia vai estar aqui ministrando também nesse mesmo assunto, ok? Mas esse texto é o texto que nós temos como carro-chefe, né? Para nos dar fundamento bíblico acerca do Espírito da fé, né? Então, 2 Coríntios 4 e 13, a Bíblia diz assim: tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Eu te agradeço hoje à noite, hoje de manhã, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei, que depois de ouvirmos a sua palavra nessa manhã, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Bom, então nem me apresentei, né? Nem falei bom dia para você, porque eu já estou em casa aqui faz 2 semanas, né? Dando aula no Remo. Então deixa eu, não posso perder a oportunidade para agradecer o pastor Cícero, a irmã Lúcia, pastor Léo, por me receberem aqui nesses dias, né? E tem sido uma bênção poder estar com os alunos aqui de manhã e de noite. Essa semana acabamos a matéria Cristo, aquele que cura. Se você não estudou no Remo ainda, o seu diretor está aqui te esperando, para você ser o próximo aluno, amém? Vamos lá para a palavra. Então eu gosto de contextualizar, e eu acho tão incrível quando a gente olha para as escrituras, né? Porque não tem um fio solto, não tem nada solto na Bíblia, né? E o texto, ele está nos mostrando, ele vem num contexto maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele não está vivendo, sabe, numa rede, com um barco bonito, uma lancha esperando ele, para que ele possa viver a vida dele. De fato, ele foi chamado pelo Senhor, e quando Deus ele chama alguém, o nosso jugo, o fardo é leve, o jugo é suave, mas no meio do caminho as circunstâncias vão se levantar e problemas vão acontecer. Então, quando nós estamos debaixo de problemas e circunstâncias, né, nem sempre você causa problemas e circunstâncias. É verdade que às vezes o diabo se levanta e ele promove eventos e circunstâncias para intimidar você e para querer parar você na sua caminhada, né? Ora, visto que quando temos ali uma expressão na Bíblia, uma passagem muito forte em que Jesus mesmo, em Marcos no capítulo 4, a Bíblia diz que ele manda os discípulos irem para o outro lado da margem. Diga comigo, outro lado da margem. Amém? E você sabe que quando eles vão para o outro lado da margem, uma grande tempestade, um grande vendaval, né, um temporal se levanta contra eles, e aquele temporal, aquele vento todo que se levantou, não foi um vento em que Jesus ele tinha provocado aquele tipo de coisa, ok? Se você pensa que problemas só acontecem quando você está imprudente, eu quero dizer que Jesus não estava imprudente e um problema aconteceu. Nem os discípulos, apesar de serem imprudentes muitas vezes, naquele dia, inclusive, eles estavam debaixo de um comando divino. Então é possível sim, que debaixo de um comando divino, as coisas não aconteçam do jeito que elas foram anunciadas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, né? Então, Satanás, ele não tem controle sobre a sua vida, ele não pode possuir você, mas ele tem autoridade sobre o vento, sobre a terra, sobre as coisas que estão aqui na terra, e nós temos que tomar nossa autoridade no nome de Jesus, e vigiar com a nossa boca o tempo todo, para não deixar com que o plano de Deus na nossa vida seja interrompido por uma tempestade, por um problema, por uma circunstância, né? Então, quando Jesus chama os discípulos e ele vai para o outro lado, do outro lado você sabe, a Bíblia conta que tem um endemoniado de gadareno lá do outro lado. Então eles vão para uma grande missão, eles não estão em tirar férias, e tirar férias é lícito, ok? Mas eles não estão ali numa agenda supérflua. Existe de fato uma missão divina para se manifestar do outro lado. E no meio do caminho, a Bíblia então diz que essa tempestade se levanta, e a palavra usada para essa tempestade que se levantou, no original do grego é ginomai, que significa para nós um evento que acontece de repente, sem que ninguém tenha discernimento que ele vai acontecer. Essa mesma expressão ela é vista na Bíblia, quando o apóstolo João, em Apocalipse, ele está isolado na ilha de Pátimos, e de repente ele vê o Senhor, né? Ele vê Jesus, e Jesus começa a revelar para ele, dar as cartas às 7 igrejas, e essa coisa da questão do Apocalipse é tudo revelado ali. De repente, ele não estava buscando uma manifestação de Deus,
mas de repente ele tem aquela manifestação, ou seja, a palavra ginomai, quando aparece, ela aparece várias vezes no Novo Testamento, ela vem anunciar que tem eventos que acontecem sem que o homem saiba que ele vai acontecer. Note que naquele dia em que Jesus chama os discípulos para o barco, né? Então, alguns deles são marinheiros, eles são pescadores. Eles sabem, um pescador, ele conhece o tempo. Ele olha para o mar, pelo vento que está batendo, ou sem vento nenhum, ele sabe se o tempo vai virar. Ou seja, nenhum deles tinha consciência que o tempo ia virar, nenhum deles tinha visto um sinal que a chuva ia vir, estava seguro para ir naquela direção. E o próprio Jesus estava lá no barco, dormindo, e não porque é um imprudente, mas porque ele passou o dia todo curando enfermos. Né? E segundo o que nós aprendemos nas Escrituras, quando a unção sobre está operando na vida de alguém, existe um certo desgaste físico, né? Por causa da unção operando. Então, o texto é bem claro dizer, e não é meu ponto com vocês, só estou dando um contexto. O texto é bem claro em dizer que quando Jesus é levado para aquele barco, né, no original do grego, diz que Jesus é deixado como ele estava, né? Porque ele não tinha força nem para ficar em pé, depois de passar um dia inteiro curando enfermos. Então ele dorme, não é porque ele é um folgado imprudente, mas é porque ele trabalhou debaixo da unção o dia todo, e aquele sono estava pesado. Então nem Jesus, nem os discípulos sabiam daquela circunstância, mas sabe que quando você está debaixo da palavra, o diabo não pode impedir você chegar do outro lado? Tem pessoas aqui nessa manhã que estavam sendo impedidas de chegar do outro lado, mas vai chegar do outro lado. Amém. Ajude o pregador, diga aí para quem está do seu lado, você vai chegar do outro lado. Diga aí, o diabo não vai paralisar você. Aleluia. Aleluia. Agora, é bem verdade também que existe outro lado da moeda, né? Então, às vezes, coisas que não deveriam acontecer estão acontecendo porque nós deixamos a fé de lado, somos imprudentes. E isso aconteceu também na igreja, né? Desde Atos, nós podemos ver os textos, e a gente vê inclusive que existem pessoas plantadas na igreja, que Paulo reprova e denuncia, como Alexandre o Latueiro, outros homens estavam ali, que a linguagem deles corroía o povo. Então, debaixo de grande problema e de grandes circunstâncias, o apóstolo Paulo decide fazer uma carta, né, em sua defesa apostólica. Ele está mostrando para as pessoas que não é porque ele é crente, né, que ele não vai encontrar desafios e dificuldades, ok? Inclusive, o que ele está colocando fundamento aqui é justamente isso. As pessoas julgavam, ué, você não é um apóstolo? Você não é uma pessoa poderosa? Por que você está assim, sempre sendo perseguido? E quem sabe o diabo nesses dias, ele tem trazido essa acusação para você, que se você é crente, você não vai passar por nenhum tipo de dificuldade. Agora veja, a questão não é a dificuldade que vai vir, mas como você vai passar por ela, ok? Porque a Bíblia diz em Salmo 23 que o Senhor é nosso pastor, nada me falta, e o texto continua dizendo que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, então certamente o vale não é o lugar que vamos morar, mas se por acaso você passar por lá, não esqueça que o seu cálice vai transbordar e ele vai preparar para você uma mesa farta diante do seu inimigo. Tem alguém da fé aqui nessa manhã? Porque tem uma mesa farta para você em qualquer estação, em qualquer tempo na sua vida. Você não vai ficar intimidado olhando para o vale, olhando para o problema, olhando para a circunstância. Você vai olhar para o autor e consumador da sua fé. Então Paulo, ele tem bem a revelação da palavra, né? E ele diz, olha, eu fico perplexo, né? Mas eu não estou acabado por dentro não, eu estou angustiado como aquela música que a gente canta, né? Perseguido, né? Mas não abandonado, perplexo, né? Mas não desesperado. Então, existe uma diferença entre você ficar perplexo e existe uma diferença entre você ficar desesperado, ok? Talvez você fique assim, indignado com uma situação, e eu creio que pela fé, ou o povo da fé precisa mesmo trazer o senso de indignação para um lugar mais alto, porque enquanto você for permissivo com o que o diabo está fazendo, ele vai continuar fazendo. Mas quando você diz, não rapaz, eu tenho a palavra de Deus, Satanás, você pode sair do meu caminho, maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo, então o diabo tem que sair do seu caminho. Aleluia. Né? Então, é importante que a gente compreenda que ele está dando esse contexto todo, e o que está acontecendo ali, ele não está só sendo intimidado, de fato ele foi dado como morto, ele foi apedrejado saindo de uma cidade, né? Quem sabe, existem teólogos, estudiosos que até dizem que ele tinha problema nas vistas, que ele tinha muita enfermidade, que o espinho na carne era esse tipo de problema, mas de fato, quando lemos as Escrituras, a doença que as pessoas dizem que é doença, de fato não era doença, era perseguição. Isso significa que a perseguição que Satanás levanta
ela tem um sentido. Ela não quer que você avance no plano de Deus, porque não é sobre você comprar um carro, mas é sobre você ter o carro e falar, foi Deus que me deu. Não é sobre você mudar de bairro, mas é sobre você mudar de bairro e falar, foi Deus que fez essa mudança na minha vida. Então o diabo ele tenta segurar você, mas deixa eu dizer, se o povo da fé chegou aqui nessa manhã, não tem nenhuma amarra, nenhuma circunstância que vai segurar você nesse tempo e nessa estação. Eu não sei se tem alguém animado aqui, mas eu estou indo além do que eu já fui até agora. Ainda que eu olhe para o meu bolso e não veja tudo que Deus falou que eu vou ter, eu continuo olhando para a palavra, porque a Bíblia diz em Isaías 1,19, se eu quiser e ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. Você pode pensar com que ousadia uma pessoa sem dinheiro vai dizer que é rica, com a ousadia da palavra, no nome de Jesus. Talvez você possa passar na livraria depois e comprar o livro que o irmão Reagan ensina sobre o amor, o caminho da vitória, e você vai ver que enquanto ele ainda era hospedado em um galinheiro, maltratado pelas pessoas que o convidavam, sem dinheiro para pagar gasolina, ele já dizia, se eu quiser e ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. Ou seja, você não vai esperar ter dinheiro para você dizer quem você é. Quem diz quem você é não é o dinheiro que você tem, mas a palavra que você recebe. A sua identidade não está modelada nas coisas dessa terra, mas no céu. Se você quer conhecer quem você é, não olha para você, para a sua necessidade, para a circunstância, olha para a palavra. Ali você vai ver coisas ao seu respeito. Você é suprido, você é provido, você anda em saúde divina, você recebeu todo o poder de Deus na sua vida. Então, debaixo desse contexto todo, ele diz, sendo afrontado pelas pessoas, porque ele está apanhando, sendo perseguido. Como alguém tão ousado vai deixar uma circunstância assim, se levantar e diz, quer saber de uma coisa? Eu creio, é por isso eu falo. Ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei, de onde ele tira uma coisa como essa? E às vezes, nós ficamos procurando em plataformas naturais, frases que vão salvar a nossa vida. Mas o que salva você é a palavra. Veja comigo o Salmo 116. Livro de Salmos, capítulo 116. Livro de Salmos, capítulo 116. Versículo 10. Salmo 116, verso 10. Glória a Deus. Tem alguém recebendo algo aqui nessa manhã? Olha aqui, o texto ele é bem profundo, e se você começa a ler, você sabe que a pessoa que está escrevendo aqui está em sérios problemas. Mas o verso 10 do Salmo 116 diz, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Então, o salmista ele está mostrando, nas páginas de muitos dos salmos que são proféticos, a aflição que ele passou por tanta perseguição. Você sabe que no tocante a Davi, ele, apesar de ser ungido rei, ele demorou mais de 15 anos para desfrutar do que aquela unção anunciou acerca dele. Significa que na nossa vida, nem sempre o que recebemos agora se manifesta agora. Mas o fato de você não ter na mão o que Deus anunciou não significa que você não tem, ok? Porque ele tinha sido ungido e o profeta Samuel foi até lá e ungiu Davi para aquele tempo como próximo rei. Mas havia uma caminhada de amadurecimento. Por isso que nós aprendemos no Rema, que tempo de preparo não é tempo perdido. Então Davi tinha unção, mas precisava agora da maturidade. E não adianta você ter a palavra se você não é maduro para andar nela. Ok? Eu já vi pessoas da palavra, que conhecem a palavra, que sabem folhear a Bíblia, mas não têm maturidade e responsabilidade com a palavra que carregam. De modo que quando alguma coisa não sai do jeito que aquela pessoa queria, ela começa a despencar disso que ela diz que é fé. Mas se você é da fé, você nunca sai desse lugar. Como diz uma grande mulher de Deus, quando você é molhado pela palavra da fé, é como um tecido que é tingido, você não tira mais a cor daquele tecido. Então se você é da fé, você sabe bem como lidar com circunstâncias, você sabe bem como lidar com problemas, E alguém pode dizer, mas a situação que eu estou passando é impossível. Graças a Deus é você, porque tudo é possível para aquele que crê. Se você não fosse crente, estava muito ruim. Mas como você é da fé, tudo é possível para aquele que crê. Levante a sua mão e diga, tudo é possível para mim. Diga, eu creio na palavra. Então, no meio da pressão, o que Paulo ele faz? Ele fica buscando ajuda natural, pessoas que têm intelectualidade desenvolvida, plataformas no mundo. Não. Ele vai no Antigo Testamento. Eu sei que tem gente que tem a versão do Antigo Testamento. Mas não se esqueça que Jesus, salvo engano em Mateus no capítulo 5, o tempo todo do seu ministério pregou o Antigo Testamento. Não é pecado você falar do Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. De fato estamos em uma aliança superior, com superiores promessas. Mas sabe,
A Bíblia diz também em Atos, né? Quando fala sobre o apóstolo Paulo no capítulo 19, que todas as coisas que foram escritas no Antigo Testamento foram escritas para o nosso melhor entendimento, certo? Então, Paulo faz o que no meio da pressão? As pessoas estão ali, pastor, e estão dizendo, e aí, você vai falar o que agora? Você vai falar o que agora? Graças a Deus pelo Espírito Santo, que pega o que nos foi revelado e nos lembra daquilo que foi deixado como um bom depósito na nossa vida espiritual. Ele saca do Antigo Testamento, Salmo 116, verso 10, ele diz, Davi também passou por circunstância. Ei, se vocês não acreditam que eu sou da fé, então quero ver se vocês não acreditam também que Davi é da fé. Porque Davi, no meio de circunstância, ele diz, eu criei, por isso eu falo. Ou seja, o crer e o falar vão me tirar de qualquer sintoma de fraqueza no aspecto da fé. Você pode dizer, esse povo da fé está um pouco equivocado. Eles acham que são o quê? Agora para ficar mandando em Deus. Não mandamos em Deus, mandamos na nossa alma. Mandamos o nosso corpo nos obedecer com a palavra da fé na nossa boca. E nós não achamos alguma coisa, nós somos o que Deus falou. Você não é aquele que se acha, você é aquele que foi achado. Diga, eu sou tudo o que Deus disse que eu sou. Aleluia. Glória, deixa eu respirar para você respirar também. Glória a Jesus. Você também é acostumado, irmã Lúcia também é marcha 5, né? Tá tudo certo. O problema é quando eu vou em algum lugar que só tem marcha 1, aí eu tenho que renovar minha mente para conseguir pôr freio na minha boca, né? Mas tudo é possível aquele que crê, amém? Então, é tão bonito de ver, né? Que Paulo, ele não vai buscar na sua intelectualidade, na sua plataforma natural, ou nas coisas que ele aprendeu aos pés do seu mestre, do seu professor, né? Um judeu da tribo a mais nova de Benjamim, a menor, ou a mais honrada de Benjamim, né? Formado aos pés de Gamaliel, um grande mestre daqueles dias da lei. Então, ele não vai buscar essa estrutura, ele só tem um versículo nessa hora para colocar como fundamento. E o que vem depois desse texto é ainda mais poderoso, que ele diz, quer saber? É por isso que eu não desanimo. Por que eu não desanimo? Porque eu estou o tempo todo crendo e falando o que ele disse ao meu respeito. É por isso que eu não desanimo, ainda que meu homem exterior se corrompa. Ou seja, é possível que você esteja desgastado na sua carne. Graças a Deus você é um espírito. Tem uma alma e habita num corpo. Porque quando a carne parou de funcionar e parou de dar estímulo para você, você olha para a palavra, puxa da sua condição espiritual aquilo que foi colocado como um depósito na sua vida e continua falando aquilo que você crê, ok? Agora, a Bíblia diz que Davi falou, eu creio, por isso é que eu falo. E você sabe que ele fez exatamente isso quando ele encontrou uma circunstância de um tamanho bem grande, que homens fortes, com espadas na mão, eles estavam tímidos e covardes, mas um menino, né, chegou naquele arraial de batalha que tinha um filisteu afrontando o exército de Deus vivo, e ele disse assim, quem é esse incircunciso? Era só um menino diante de um gigante, mas ele nem chama o gigante de gigante, ele chama de incircunciso. Quem está aqui, diga aleluia. Amém? Ou seja, o seu problema é do tamanho que você diz que ele é. Quer ver? Vamos ver comigo Números capítulo 13. Livro de Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos ver o versículo 25. Números capítulo 13. Versículo 25. Um aleluia aqui, quem dá mais? Eu sou um pregador pentecostal. Para meu carro andar, você precisa ser aleluiado. Aleluia. Você me entende? Bom, Números 13, 25, a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra e relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela e o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo. Oh, glória a Deus. Alguém fica pensando assim, até quando eu vou ter que aguentar a incredulidade desse povo? Até o dia que você dizer basta, ok? Disser basta. Porque na sua mesa, dependendo da estação que você está, você não pode levar um incrédulo para sentar com você lá. Se você está precisando avançar nessa estação para o que Deus anunciou para você, é bom você botar todo incrédulo para fora da sua vida.
Pessoas que dizem que creem numa coisa, mas se comportam de outro jeito, não são pessoas apropriadas para andar com você. E você pode pensar, mas e agora? Deus quer que a gente ame todo mundo? Sim, amar é uma coisa, se associar ou estar associado é outra coisa, né? Se você é forte, você não combina para andar com gente fraca, ok? Estenda a mão, abençoe os fracos, ore por eles, pregue para eles. Mas sabe de uma coisa? Quando você vai para a sua casa, você fecha a porta da sua casa e você se reúne com os fortes, ok? Porque se você anda com um fraco, daqui a pouco você é o próximo fraco. Se você anda com alguém que não congrega, daqui a pouco é você que não congrega. Se você anda com alguém que não ora, daqui a pouco é você que não ora. E depois vai dizer que fé não funciona, fé funciona. Mas você tem que mandar a incredulidade calar a boca dela. Quem está aqui, diga aleluia. E você pode dizer, que modo estúpido de falar. Como é que um homem de Deus diz para a incredulidade calar a boca? Porque você não andou com Jesus naqueles dias dele. Porque ele não respeita a incredulidade. Ele chega na casa de Jairo e no meio do caminho você sabe que houve aquele tumulto, né? E quando você está lendo a Bíblia aqui, talvez você pense que quando Jesus desce do barco em Cafarnaum, vamos supor que a água seja aqui, você pensa que a casa de Jairo é lá no Calhau, ok? Falei o nome do bairro certo? Bairro tá certo? Calhau, é? Estou aprendendo, tá vendo, gente? Ou a península, né? Ou no aeroporto, sei lá. Então, você pensa que é muito longe, mas sabe de uma coisa? Eu tive nessa geografia, e quando você pisa em Israel, aquilo que já é poderoso para você fica ainda mais poderoso, né? Então, quando eu cheguei em Cafarnaum, pastor Cícero, me assustei demais, a irmã Lúcia já esteve lá também, eu fiquei assim impressionado, porque o que os teólogos nos ensinam, os estudiosos da palavra, é que naquele dia, naquele evento, havia, sem contar mulheres e crianças, que mulheres e crianças não eram contados, haviam em torno de 5.000 homens ali. Então, muito mais do que isso, né? Porque onde tem homem, tem mulher, criança é o dobro. Não é verdade? Naqueles dias não tinha nem televisão. Então bota a criança aí, não é verdade? Então diz que ele sai do bar, que a multidão está lá, né? E aí quando ele sai, Jairo está lá esperando ele. Jairo pede para ele ir até a casa dele para curar a sua filha, que está morrendo. É uma menina com 12 anos de idade. Então ele está indo para lá e você sabe que no meio do caminho ele é parado por alguém que está crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando. Se tão somente tocar as suas vestes, serei curado. Se tão somente tocar as suas vestes, crendo e falando. Esse povo da fé está fazendo o quê? Pensamento positivo, não é, não, esse povo está ensinando o que? Autoajuda, não, é ajuda do alto, não é autoajuda. Pensamento positivo sozinho não é princípio de fundamento da fé. Você pode ficar aí falando, pensando positivo e viver uma vida totalmente errada. Mas quando isso é combinado com a sua realidade espiritual, que você nasceu de novo, quando isso é combinado com honra e submissão, quando isso é combinado com generosidade, então a sua fé é preciosa, combinada com outras coisas, aí sim, essa confissão vai ter poder para tirar você desse cativeiro. Né? Porque eu conheço pessoas que estão chamando os milhões, eles nunca chegaram, nem vão chegar, porque nem trazem o dízimo. Quem está aqui, diga aleluia. Eu tenho grande fé para chamar os milhões. Que bom, você está sendo fiel no que você tem hoje, entregando dízimo na sua igreja. Não, eu não vou entregar dízimos para homem. Em Hebreus 7, a Bíblia diz que aqui, homens recebem, mas ali aquele de quem se testifica que vive. Então, homens estão aqui recebendo e administrando o seu dinheiro, mas o seu dízimo é uma cerimônia que você declara para a terra. Eu acredito que ele vive, até porque morto não recebe dinheiro. Se você não dá o seu dízimo e crê que ele está vivo, você não crê que ele está vivo. Porque quem crê que ele está vivo traz o dízimo. É o que a Bíblia diz em Hebreus. Aqui você dá para homens, mas ali, aquele de quem testifica que se vive. Ou seja, o seu dízimo, ele testifica que você crê. Eu vejo muita gente interesseira dizendo que é da fé. Se você é da fé, você anda no princípio e não em busca do resultado. Fé é um fundamento. Fé não é uma vida, um pirulito para você se lambuzar. Fé não é... Veja, fé pode trazer o carro e a casa e a roupa, mas ela vai trazer como consequência de alguém que congrega, que anda no fundamento divino, que ora, que tem uma vida de comunhão com Deus. Porque se você tem grande fé, não é um problema para você acordar domingo de manhã e quem sabe até repetir o culto domingo à noite. Por quê? Porque você anda pela fé. Ah, mas eu estou cansado. Mas a Bíblia diz que aqueles que olham para o Senhor, o que esperam no Senhor, são renovados. Então, ou eu sou renovado ou eu sou cansado. Aleluia. É fácil você saber quem está em fé, irmãos. É só olhar para o seu lado e ver a cadeira que está vazia. Quem está aqui? Vocês podem ficar bravos comigo, eu vou embora quinta-feira. Tá tudo certo.
Tá bom, agora me ame até o final, em nome de Jesus. Então, deixa eu voltar para cá. Eu estava dizendo sobre Jairo, e você sabe que quando a mulher do fluxo de sangue toca, aí Jesus ele decide procurar quem é que tocou. Né? Então ele fica, alguém me tocou porque eu percebi que de mim saiu virtude, ou poder, e Jairo está agoniado do lado. Você já teve nesses 45 do segundo tempo, né? Aí o anjo já prorrogou um pouquinho, e tem lá um credor, uma conta, uma circunstância que você está lidando, pronta para arrebentar na sua mão, e você está com Jesus ali, orando em línguas e tentando resolver, e aquilo não acontece, você fica agoniado. Então Jairo estava nessa situação, e aí quando chega a notícia, veja que tem mensageiros que estão prontos para anunciar a morte. O tempo todo. Tem gente que está na mesma casa, mas olha, não vai dar certo isso não. Não vai dar certo isso não. Aí quando chegam dizendo para ele, não vai dar certo isso, sabe o que Jesus fala para Jairo? Shh. Se é na minha versão, é cala a boca. Ainda bem que Jesus não é a minha versão, né? Ele diz, não temas. Que coisa maravilhosa. Não temas. Não fala, por quê? Porque se Jairo falasse, ele podia atrapalhar o que Jesus ia fazer na casa dele. Você sabe que Jesus ele veio para cumprir a lei e os profetas, e ele não quebra princípios. Um pai na sua casa é um ponto de autoridade. E quando Jesus vai ministrar na casa de Jairo, apesar de ser uma autoridade por causa da palavra que ele carrega, né? Porque enquanto ele estava na terra, ele era 100% homem, Filipenses 2:5, ele se esvaziou da sua glória, né? Não teve isso por usurpação, mas ele se esvaziou da sua glória. Então, quando ele chega na casa de Jairo, ele está operando debaixo de uma palavra de conhecimento, confiando no dom de poder. Ok? Então veja, quando os dons estão em operação, a sua boca pode atrapalhar. Você não tem Deus fisicamente aqui, e nem é bíblico você chamar, desce nesse lugar. Não, ele vai ficar no trono dele. É antibíblico cantar para ele descer. Quem está aqui, diga aleluia. Você é a extensão de Deus aqui na terra. Uma das primeiras coisas que aprendi quando sentei para fazer o rema, foi uma expressão que eu vejo poucas pessoas nos lembrarem hoje em dia. Filho de peixe é o quê? Filho de gato é o quê? Não estou ouvindo, gente. Filho de peixe é o quê? Filho de gato é o quê? Filho de cachorro é o quê? E filho de Deus é o quê? Isso, a gente tem medo, mas é de fato. A Bíblia diz que Ele é Deus dos deuses. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Então quer saber a incredulidade? Saia daqui com esse discurso que eu sou bichinho de Jacó, que miserável homem que sou, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho todo o poder de Deus disponível para mim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E sabe de uma coisa? Está na hora de você estufar o seu peito mesmo e levantar a sua cabeça, porque rei tem coroa na cabeça, se você olha para o chão a coroa pode cair. E você pode pensar, alguém pode dizer, fulano agora pensa que tem um rei na barriga. Diga exatamente. Diga, o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Eu estou todo cheio do poder de Deus agora mesmo. Aleluia. Agora, certamente você conhece uma pessoa muito rica em São Luís. Muito rica. Conhece uma pessoa muito rica. Ela poderia comprar o que ela quisesse agora aqui com muito dinheiro se estivesse à venda. Eu quero saber, eu quero dizer, eu conheço gente com muito poder. Estou olhando para eles agora de manhã. Uma pessoa com muito dinheiro pode fazer muita coisa? Pode. E uma pessoa com muito poder? Eu não tenho dinheiro, crie, por isso é que falei. Eu não tenho dinheiro, crie, por isso é que falei. Eu não tenho dinheiro, crie, por isso é que falei. Senhor, aí diz que quando chega na casa de Jairo, tem lá um povo contratado para chorar. Tem gente mesmo que o diabo levanta para ficar na sua casa. Não vai dar. É difícil. Tá caro. Sai daqui, Satanás. Jesus entra para fazer um milagre, mas olha, eu gosto da educação dele, porque ele já fala assim, todo mundo para fora. Você não vai para a próxima fase com gente incrédula do seu lado. Isso é uma bagagem pesada para você levar. Eu acho que da outra vez que eu estive aqui, eu toquei nesse assunto com vocês, não vou voltar para lá. Mas você sabe que quando Deus fez a promessa a Abraão, né? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, sai da sua terra, da sua parentela. Papai é parentela, porque quando é que se casa, a sua mulher é sua família. Não é verdade? Então, a Bíblia diz que ele foi chamado ali, mas eu gosto do testemunho de Estevão, em Atos no capítulo 7, versículo 5, que diz que quando Abraão ainda estava na Mesopotâmia, ou seja, quando lemos Gênesis 12, é a segunda vez que Deus fala para Abraão a mesma coisa. Quantas vezes Deus já falou para você tomar essa decisão hoje?
E você está dizendo, se for da vontade de Deus, Ele faz. 2000 anos atrás a vontade de Deus se revelou para nós. O mistério que estava oculto, Colossenses 1:27, foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Você sabe, né? Deus é mistério. Não sei disso. Deus é revelado. Deus está revelado nas Escrituras, né? Agora ficamos pensando, não, mas olha aí, para ser da fé eu preciso esperar 25 anos para nascer. Não, 9 meses nasce. Se for um filho natural, porque com Deus é agora mesmo. Você crê, fala, recebe pela fé. E a sua alegria pode ser completa sem tocar nisso que você está pegando pela fé. Isso é uma bênção, irmãos, porque eu tenho muitos assuntos para resolver hoje cedo, mas sabe de uma coisa? Pela fé eu resolvo agora mesmo, me alegro agora mesmo. Eu não vou sair desse culto pela manhã chorando, cabisbaixo, com um problema engolido aqui na minha goela não, na minha garganta não. Eu vou sair daqui dançando, celebrando a minha vitória, porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, eu estava dizendo sobre Abraão, e você sabe que ele demorou 25 anos para ter um filho, e você pensa, tem que demorar, tem que esperar muito. Não, dos 25, 5 ele parou em uma terra chamada Arã, porque papai quis parar ali. Mas Deus falou com papai ou falou com você? Pastor, mas nós temos que honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Sim, desde que eles não estejam acima de Deus. Primeiro Deus, depois papai e mamãe. Porque se papai e mamãe me pedem algo que não está na palavra, que Deus não disse, eu não posso me submeter a papai e mamãe e desonrar Deus. Quem está aqui, diga aleluia. Você sabe que honra é do coração? Às vezes eu estou lidando com cristãos na minha própria igreja local, né? E eu digo assim, olha, cuidado com isso, porque a quem honra, honra. Então você sabe que às vezes eu sou pastor na minha igreja, e graças a Deus eu tenho um povo amoroso, pastor Cícero conhece, irmã Lúcia também, Priscila também, né? E eu tenho um povo amoroso lá, e quando a gente chega lá fora, eles estão esperando na porta do carro, e pegam as nossas coisas, se a irmã Lúcia está lá, eles faltam pegar ela no colo, né? Porque não vão fazer isso que o pastor Cícero não ia gostar, né, gente? Mas, veja, eles querem pegar a bolsa, pegar tudo, e vão levando, de quem estiver junto, eles são amorosos e tudo mais. Mas se não fizer, não for gentil e amoroso com o irmão que está chegando lá, do mesmo jeito que é com o pastor, não é honra, é bajulação. Certa vez eu fui ministrar em um lugar da fé, e eu sei que tem coisas que talvez não seria ético falar, mas é bom a gente aprender. Porque se tem gente sem medo de fazer a coisa errada, a gente também não tem que ficar com medo de falar o que está sendo feito errado. Né? Então veja que eu estava indo ministrar num lugar, e eu cheguei e o pastor disse para mim, olha, chega e tal horário, né? E eu cheguei 15 minutos antes, que o povo da fé é em fé até para o horário. Se o culto começa às 10, não é 10:10. Fé. Né? Então, eu cheguei alguns minutos antes, e quando deu o horário que ele estabeleceu para que eu chegasse, a igreja ainda estava fechada, tinha uma fila para fora. Então, eu podia ir para aquela igreja de carro, né? Porque não era tão longe assim da minha cidade. Então, uma viagem curta, e eu cheguei com a minha esposa, com meus filhos, e desci do carro e fui até a porta, né? Então, já tinha uma fila. Quando eu me aproximei da porta, havia lá uma irmã organizando a porta, e disse assim, olha, irmão, a fila é lá, e você pode ir para lá, e ninguém vai entrar agora, só daqui meia hora. E eu peguei a minha filha, minha esposa, né? E eu não disse, o que você pensa que é? Eu sou ministro. Não, fé alinha o seu coração. Você não tem que provar para ninguém quem você é. Isso aí faz gente cair da fé. E é por isso que o diabo fez, olha, se você é quem mesmo? Se você é, por que você não manda essa pedra se transformar em pão? Porque também está escrito. Então você fica com a palavra, não fica autoafirmando quem você é para as pessoas, não. E eu peguei a minha família e fui indo para a fila, para a gente entrar na hora certa, no meio do caminho. Então veio uma pessoa e repreendeu aquela irmã e disse, você está louco? Você não sabe que é um ministro? Como é que você faz isso com o ministro? Não. Todo mundo aqui tem que receber a mesma educação. Não é porque eu sou ministro, não. Porque se faz assim com o ministro, faz como com os irmãos? Quem está aqui, diga aleluia. E tem gente que está bajulando o ministro, achando que isso é honra. E sabe de uma coisa? Eu estou aqui na sua igreja, na igreja dos seus pastores, como ministro itinerante. Eu estou servindo o Rema aqui nesses dias, eu vim calçar os pés da sua igreja local, ok? Agora, já que eu estou nessa área, né, eu tenho paz para falar isso, é muito feio quando um ministro itinerante, ele se associa com as pessoas sem que os pastores saibam daquilo. Isso é muito feio, porque toda a medida que nós precisamos em uma igreja local para crescer na nossa vida, já foi colocada através de homens de Deus, de pessoas de Deus para nós.
A Bíblia diz que Ele concedeu dons aos homens, Ele deu à igreja. Você quer um dom? O dom está aqui, olha. O dom que Deus te deu está aqui. Você tem duas pessoas que são dois dons do ministério dado para você. O que eles são aqui? Eles são o próprio Deus operando aqui no meio da igreja. Com isso eu não estou dizendo que as pessoas que não estão aqui na igreja, que outros pastores, ministros, que não têm um potencial para transferir para você. Claro que tem, e é por isso que eles trazem, mas quando eles trazem, você está recebendo. Mas se ninguém passasse por aqui, por São Luís, você já tem o dom que Deus te deu. E se eu sou da fé, sabe de uma coisa? Eu estou guardando o princípio da palavra. Eu não estou olhando para as pessoas, me associando a elas, a fim de receber alguma coisa de modo natural, ok? Eu estou associado com os pastores da igreja. E se alguém quiser se aproximar de mim, vai ter que falar com eles. É muita coisa errada e as pessoas estão vivendo assim, aquém da palavra da fé, e estão dizendo, mas eu confesso sim, mas é aquele princípio de honra e de submissão, porque um dos maiores princípios e ensinos da palavra, inclusive a Bíblia diz, eu já vou voltar para Números, né, já vou acabar também, mas a Bíblia diz que havia um homem, né, em Mateus, no capítulo 8, um centurião, ele era um líder de um exército, né, então ele tinha 100 soldados debaixo da sua autoridade, e quando ele encontra Jesus, porque ele ouve falar que Jesus vai passar por ali, e ele é muito poderoso para curar, então ele vai atrás de Jesus, e Jesus ele está indo para a casa dele, diz assim, olha, eu não sou digno que vá na minha casa, porque não era digno, porque não tinha nascido de novo. Você nasceu de novo? Então você não vai pedir para Jesus entrar na sua casa, ele já está lá. Aleluia. Né? Então, veja que ele diz, não sou digno que você entre na minha casa, mas diga uma só palavra, e o meu servo será... Sabe o que Jesus fala para ele? Nunca vi tamanha fé em todo Israel. Se eu fosse discípulo sanguinário, eu ia ficar com raiva. Porque eu estou tomando bronca, eu estou sendo perseguido, estou andando com ele. Ele olha, quem é esse homem? Para ele falar que nunca viu tamanha fé. Imagina se eu sou Pedro, imagina se eu sou Maria, imagina se eu sou os que já habitaram em Israel. Quem é que estava em Israel? Era gente fraca? Não. Quem é que estava com Jesus em Israel? Discípulo, gente que estava ouvindo a palavra todo dia. E tem muita gente que ouve a palavra todo dia, mas não tem um coração de honra. E nesse texto todo você vai ver uma palavra saindo de uma geografia e imediatamente entrando na outra, porque demoramos tanto tempo para provar de uma palavra que Deus anunciou a nosso respeito, porque talvez o nosso coração não esteja ainda debaixo da cultura da honra. Porque não deve ser difícil para nós viver o que a palavra disse ao nosso respeito. Porque a palavra não é nossa, não foi a gente que fez a palavra, não foi a gente que morreu na cruz, não é a gente que vai cumprir com que ela se manifeste, fazer com que ela se manifeste. Deus é quem faz tudo. O que eu preciso? Crer. Mas a honra bloqueia o crer. Ou libera. A desonra bloqueia o crer. Ok? Então, se fé fosse uma torneira, ok? E a pessoa tivesse desonra, o cano ia estar sujo. E não vai passar. Você pode ter uma caixa d'água poderosa. Se tem sujeira, entope. Ok? E desonra entope a liberação da fé. Quem está aqui, diga aleluia. Num dos principais quadros de fé, de alguém crendo e falando, você vai ver a honra como maior estrutura da manifestação da palavra que Jesus disse. Nem vá na minha casa, eu creio que o que você falou acontece. Se Deus não falar comigo, eu não vou fazer isso. É mesmo. Engraçado que quando você escolheu a igreja, você escolheu porque Deus deu dom a vocês. E talvez quando você começou não era difícil se submeter, mas cresce um pouquinho e já acha que é autossuficiente. Me perdoa, me ame até o final. Ok? Não é nada pessoal, é para a gente pensar, todos nós juntos, para mim, para você, para todos nós, ok? Agora, note que isso pode impedir, porque o povo aqui, eu volto para Números 13, né, e a gente estava lendo o versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então note que o que Paulo fez em 2 Coríntios 4,13 é o mesmo modus operandi que Caleb fez no Antigo Testamento, ok? Josué e Caleb foram os únicos que creram. Não pense que todo mundo está com você, está crendo com você, não. É pouca gente que está crendo. Mas 2 que creem é melhor do que 10 incrédulos. Você diz, eu não tenho ninguém, às vezes é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Fecha a porta do seu quarto, ora o Pai que te vem em secreto, que Ele te recompensa no público. Então não fique cabisbaixo pensando, ninguém pega junto comigo. Às vezes Deus está livrando você de gente incrédula do seu lado. Aleluia. Diga aí, eu tenho grande fé.
Amém, gente? Agora, note como isso é importante, como isso libera poder através da nossa vida, né? Eu quero te levar para João, e é ali que eu vou acabar. João, no capítulo 11. Esse texto tem me feito engasgar um pouco, e eu estou pregando para ver se a gente junto consegue melhorar na vida, né? Então, a fé vem pelo ouvir, enquanto eu prego eu estou ouvindo e estou melhorando. Então, João 11, versículo 1, a Bíblia diz que, nós vamos ler no versículo 40 e vai lá para baixo já, 39. João 11 e 39. João 11 e 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Eu sei que você sempre me ouve. Então, quando eu li esse texto a primeira vez, outras coisas me chamaram a atenção, mas ultimamente, né, estudando um pouco sobre o espírito de oração, eu fui para esse lugar e pensei: que oração é essa que Jesus fez tão poderosa, a ponto de não ficar intimidado com um morto de 4 dias, né? E Marta diz assim: olha, você sente o cheiro? Está insuportável, ou seja, já morreu, já passou do prazo, não tem mais como mudar essa circunstância, né? Ele diz: Senhor, quer saber, tira essa pedra. Ele não fala, ele não ora nessa hora, né? Ele não diz, em nome, ele está lá como Jesus, mas ele não estava dizendo: Deus, me ajuda, faz com que essa pedra se remova. Não, ele dá ordem à pedra, ele diz: tira a pedra. E ele diz: graças te dou, porque sempre me ouve. Então eu fui para os primeiros versículos de João, porque eu fiquei pensando: que oração é essa que esse homem fez para ter tanta ousadia para mandar tirar a pedra? Eu sei, irmãos, que a gente não pode ser tão simples para achar que o que aconteceu aqui na ressurreição de Lázaro foi a base da fé, ou a fé mais simples, né? Eu creio, eu falo e acontece. Você tinha ali o dom da fé, a fé especial operando para ressuscitar mortos, ok? Se você não aprendeu sobre isso ainda, venha para o Rema que você vai aprender. Agora, é importante você saber que ele diz assim: eu te dou graças, Pai, porque eu sempre me ouve, ou seja, ele estava apoiando a sua confissão, ou a sua fé, ou a liberação daquele milagre, em coisas que ele já tinha falado. O que ele tinha falado? Veja comigo João, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz que estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o bálsamo com o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Veja, aqui foi a primeira expressão acerca do acontecimento de Lázaro. Você viu ele orando? Eu vi pessoas sendo enviadas, contando para ele uma notícia ruim, e eu vi ele falando o que ele crê. Isso não é uma enfermidade, isso não é para a morte. Isso vai redundar em glória para Deus, ok? Vamos um pouco adiante, no versículo 11. A Bíblia diz que isto dizia, 11:11, isto dizia, e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então aqui é a segunda vez que ele tem uma expressão acerca da morte de Lázaro. Mais uma vez eu não encontro Jesus orando a Deus, ok? Mas eu encontro Jesus falando com pessoas. Ele diz: olha, eu estou crendo que ele vai despertar. Ele não morreu, eu vou lá só para acordá-lo. Então ele está falando o que ele está crendo, mas não está falando a Deus, ok? Vamos continuar, lá no versículo 21, João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o versículo 23 diz: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Mais uma vez eu não vejo ele orando a Deus, eu vejo ele falando agora à irmã de Lázaro, né, que Lázaro haveria de ressuscitar. Então o versículo 25, Jesus ainda disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Mais uma vez ele está fazendo uma expressão acerca desse acontecimento e não está orando a Deus. Agora, lá quando ele manda tirar a pedra, e eu vou me antecipar para a gente terminar, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: já cheira mal, já tem 4 dias, né? Então, versículo 41, ele diz: tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Ou seja, se ele não orou em nenhum momento, mas falou com pessoas, essa fé especial foi liberada, porque o que ele fala para as pessoas é o mesmo que ele falaria para Deus. Deixa eu melhorar isso aqui, ou seja, olha, o que a Bíblia está nos mostrando, que quando ele está falando com as pessoas, ele tem consciência que Deus está ouvindo.
Porque diz, pai, eu nem orei sobre esse assunto, mas graças te dou, porque você me ouviu falar que ele está dormindo, que ele vai ressuscitar, que essa doença não é para a morte. Tem 3 pessoas que pegaram isso aqui nessa manhã. Aleluia. Agora veja, às vezes a fé não está sendo liberada, porque o que você fala para as pessoas não está em linha com o que você fala no culto, quando você recebe alguma coisa. Que poder é esse da fé? Que ele nem ora, e você diz, fulano da fé é muito presunçoso, é muito consciente das escrituras, e tem uma boca muito alinhada. Ele nem ora porque ele sabe que tudo que ele fala com as pessoas é uma espécie de oração. É confissão. Quando eu digo a você, não vai dar, mas quando no culto eu digo, sim, vai dar, é mentira, eu não creio que vai dar. Quando eu digo a você, não, eu amo, mas quando eu falo mal por trás, eu não amo. É mentira. E aí Jesus diz, Senhor, eu sou ficha limpa. Esse milagre vai acontecer, sabe por quê? O que eu falo para eles é a mesma coisa que eu falo para você. Eu estou em linha com a palavra. Diga, grande fé. Você vai sair desse culto e vai esperar um milagre se manifestar na sua vida, mas enquanto isso não se manifesta fisicamente, naturalmente, você vai ficar como com a sua boca? Você sabe, né? Eu estou esperando, mas não é bem, é bem assim. Está escrito? É bem assim. Ou você quer escrever uma Bíblia nova? Eu não vou ler a sua Bíblia. Quem está aqui, diga aleluia. Sim, vamos ficar em pé e eu quero pôr no telão aqui, porque eu não posso pregar mais. Atos, não, porque eu não posso, porque está bom já, né? Atos capítulo 14, porque senão parece que o pastor não quer, não é isso não. Atos capítulo 14, versículo 8, veja isso aqui comigo. A equipe de música pode vir para cá, por gentileza? Atos capítulo 14, versículo 8, você pode me ajudar? Eu vou pedir para você ler no 3, aí você enche o peito. Não faz o pastor pedir na segunda ou terceira vez para ficar bom. Já vamos de primeira, ok? Atos capítulo 14, versículo 8. 1, 2, 3. Continua, vamos continuar. Esse homem... Fica aí, deixa o telão aqui no 9, ok? Então esse homem que estava lá paralítico, né, todos aqueles anos, ele ouvia Paulo falar. O versículo 7, nós não vamos falar agora, fala que Paulo estava pregando o evangelho. O que é o evangelho? Uma boa notícia. Então, para um pobre, uma boa notícia é que ele está rico, ok? Então, para um enfermo, uma boa notícia é que ele está curado. O que ele estava pregando, Paulo? Estava pregando, eu acho? Não, ele estava com uma palavra absoluta, né? Então, ele estava declarando o que ele tinha recebido por revelação. E fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então não basta ficar ouvindo qualquer coisa, tem que ouvir a coisa certa, né? Aí a Bíblia diz aqui que porque ele ouviu Paulo falando, fixando nele os olhos, aí diz que Paulo viu, veja, e vendo que possuía fé para ser curado. Olha isso. A Bíblia diz que Paulo viu que o homem, depois de ouvir a mensagem, possuía fé para ser curado. Por que não foi? Me diga aí. Por que tem fé para ser curado? Por que tem fé para ser próspero e não é? Por que tem fé para crescer, para ser um ministro poderoso e não é? Porque fé não é um crédito nosso, mas liberação de fé é. Uma coisa é você ter fé. Romanos 12:3 diz que todo mundo aqui já tem fé. Isso é graça, ok? Mas uma coisa é ter fé, outra coisa é liberar a fé. Não adianta eu estar ouvindo a palavra, aí as pessoas veem que eu sou da fé, eu estou no culto, eu estou lá, aleluia, glória a Deus, fulano ali tem fé. Ou glória, está escrito que tem fé, então tem fé. Não precisa ser uma revelação, tem fé, está escrito, né? Agora veja, como é que está essa vida? Está andando no plano de Deus? Não, por quê? Porque falta liberar essa fé. Então a Bíblia diz que Paulo viu que esse homem possuía fé para ser curado, mas ele não foi, até que Paulo teve que dar ordem para que o homem fosse curado. Então veja o versículo 10. Disse-lhe em alta voz, foi em baixa voz ou em alta voz? Porque às vezes o pastor tem que gritar e fazer você repetir, porque quer distrair você, igreja é entretenimento. Não, como dizem os pregadores, né? Se a palavra não move a sua boca, não vai mover as montanhas, né? Porque você tem fé para ser curado, mas tem que liberar a fé. E um culto não é um auditório que a gente vai ouvir uma palestra. O culto é um lugar onde a unção se manifesta, coletiva, a gente está sendo treinado. Sabe, eu moro na porta do exército, e
quando um novo pelotão é chamado, como os meninos de 18 anos, todo ano entra lá, né? E eles vão ser treinados, eles passam dias no meio da mata. E pela madrugada ou pela manhã, eu escuto os tiros, eu vejo os helicópteros levantando, né? E eles tendo que fazer aquele treinamento, né? De como se fosse um soldado mesmo no campo de batalha, ok? Eles estão treinando o tempo todo. O que é isso aqui para nós? É o nosso campo de treinamento. Você vai liberar essa fé lá fora. Aqui a gente está ouvindo a palavra, a fé está crescendo, mas você libera mesmo quando o diabo diz não para você lá fora. E por que às vezes o pastor tem que puxar você para esse lugar? Porque às vezes tem fé para ser curado, mas não foi ainda. Tem fé para amar, mas não ama ainda. Tem fé para honrar, mas não honra ainda. Então, diz que Paulo viu que tinha, aí diz para ele em alta voz: apruma-te direito, né? E aí sobre os pés. E ele saltou e andava. Eu não sei quanto tempo faz que você está esperando a manifestação disso, mas eu estou aqui com vocês nessa manhã, para cooperar com o Espírito Santo cooperando com a gente aqui, para que aquilo que é seu, que está preso, seja solto nessa manhã, em nome de Jesus. Essa manhã é a manhã da voz da fé. Você vai liberar essa fé, e o que estava preso vai ter que ser solto nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, a Bíblia está nos ensinando que não basta ter fé. Eu tenho que crer, eu tenho que falar. Eu tenho que crer e eu tenho que falar. Então, diga aí para você mesmo: eu sou saudável. Eu tenho vida em abundância. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Declare assim: coisas que já deveriam ter acontecido em outras épocas e em outras estações vão acontecer agora, em nome de Jesus. Eu não sei se vocês podem cantar alguma coisa, mas eu quero que você libere a sua fé, ok? Então, é a sua parte. Veja, a parte de Paulo foi falar em alta voz, a parte do homem foi andar com um salto só, ele se pôs em pé. Como um paralítico, uma pessoa que nunca andou, você pega um bebê e põe para andar, ele vai cair. Mas quando fé opera, aquilo que nunca aconteceu, acontece imediatamente. Eu nem sei como é ser rico, mas quando fé opera, eu nem sei como é ser curado, mas quando fé opera, o que você não sabia fazer, você faz imediatamente. Sabe, eu tinha um carro com marcha, com câmbio manual, né? E quando eu troquei, alguém falou assim para mim: como é que você aprendeu? Você já se adaptou? Eu digo: rapaz, para a gente se adaptar com coisa boa é na mesma hora. De modo que eu sei trocar a marcha se for preciso hoje, mas não quero. Quem está aqui, diga aleluia. Veja, então é como fé quando opera. Você nem sabe, mas como é bom, você aprende na hora. Deus está puxando você para um lugar mais alto nessa manhã, para um lugar mais profundo nessa manhã. Tem coisas que você vai liberar pela voz